Queridas amigas e amigos, esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos de retorno para mais um estudo de uma obra extraordinária, a obra Boa Nova. A obra Boa Nova foi psicografada pelo médium Chico Xavier em parceria com o espírito Humberto de Campos, e este é o capítulo 22 desta obra magnífica. O capítulo 22 é intitulado de A Mulher e a Ressurreição, onde Humberto de Campos traz mais uma vez um diálogo específico, especial de Jesus com um dos seus discípulos, quase sempre com algum discípulo. E no caso do capítulo 22, centraliza principalmente num diálogo entre ele e Pedro, Simão Pedro, que nós iremos abordar. O capítulo 22 aborda uma questão muito importante, uma das questões talvez mais importantes, para não dizer mais revolucionária, da postura de Jesus e abordagem de Jesus na Terra, que é a forma como Jesus lidou com a presença feminina que recorria a ele, tanto quanto a presença feminina que acabou seguindo ele nas suas lições maravilhosas. A verdade é que antes de entretecermos considerações específicas sobre a abordagem e o recorte que Humberto de Campos traz, porque ele sempre faz um recorte específico de alguma paisagem do Evangelho, de algum momento específico que os evangelistas não anotaram, não registraram, e ele traz para nós dos arquivos do mundo espiritual, para que tenhamos uma ideia da temática, do assunto e das questões que Jesus ventilava no diálogo íntimo com seus discípulos, né? E que serviu de base fundamental, né, de terreno estrutural para que os discípulos pudessem escrever algumas lições de Jesus que foram repassadas a eles nesses diálogos íntimos. Não é à toa que um dos versículos de Marcos, se não me falha a memória, Marcos capítulo 4, versículo 34, o evangelista nota que ele falava em parábolas para as multidões, mas falava de modo particular aos seus discípulos, dando a entender, portanto, essa realidade, algumas das quais, episódios esses, que não foram registrados no texto que nós temos, e por isso o espírito Humberto de Campos traz. A verdade é que a mulher, na antiga Palestina, na época de Jesus, já 2000 anos atrás, não era tratada conforme nós tratamos e lidamos com o ser feminino hoje. Ainda que a sociedade de hoje tenha sérios problemas, ainda que haja preconceito com relação à mulher, ainda que haja uma tentativa de parte da nossa sociedade organizada de diminuir e desqualificar as virtudes femininas, ainda que exista crenças muito arraigadas de desigualdade de gênero, ainda assim, a época atual lida de uma forma muito diferente com a mulher, comparada com a época em que Jesus esteve na Terra. A antiga Palestina tinha preceitos legais, religiosos, sociais e familiares que justificavam um tratamento bastante desigual e, por que não dizer, desumano com relação à figura feminina. A verdade é que há uma série de elementos que estruturam a sociedade hebraica na época e que contribuiriam de alguma forma, resultariam de alguma forma nesse tratamento de uma maneira constrangedora, vexatória, quase sempre desqualificando os potenciais femininos, né? Basta recordar que na antiga Palestina a monogamia era uma experiência muito disfarçada, socialmente falando, legalmente falando, desde Moisés, né, com o estabelecimento daquela célebre colocação de dois se unirem em uma só carne, que Jesus mais tarde vai citar. A verdade é que havia uma monogamia disfarçada, porque na essência havia práticas poligâmicas unicamente voltadas para o sexo masculino. Ou seja, havia uma poligamia masculina, a mulher não.
Por que não? Porque, na verdade, isso é importante que a gente entenda. Na verdade, a monogamia era uma conquista legal, social, a ideia, né, da monogamia como algo atraente, como algo coerente na mentalidade, né, da época. Mas a verdade é que essa monogamia era pregada, ventilada e ensinada quase sempre pensando no ser feminino. O ser feminino tinha que ser monogâmico e fiel, né? Mas por que havia uma poligamia masculina? Não porque a monogamia não fosse defendida, estimulada, e até alguns homens viveram a monogamia, sem dúvida viveram. Mas por que na prática existia essa desigualdade? Por causa do conceito que se fazia em relação à mulher. Como a mulher era um animal de carga, um objeto conquistado, que na época de Jesus havia o dote, né? Havia a compra do dote, então o marido comprava o dote do pai da menina, da mulher, né? Da candidata, da noiva, e a depender do seu recurso financeiro, ele poderia comprar mais de um dote, desde que pudesse manter essas mulheres materialmente falando. Então, por que a infidelidade era reprovada da mulher para com o homem? Porque como o homem tinha direito sobre ela, quase que de uma propriedade, então a mulher se entregar a outro homem é uma questão de a minha propriedade, a propriedade do ser masculino, está sendo usurpada em função de outra pessoa, ou por outra pessoa. E é por isso que era um erro. A mulher era propriedade, né? Na prática era propriedade masculina. Por isso a infidelidade era condenada por parte da mulher, porque os homens não eram configurados como infiéis necessariamente quando tinham condutas que aos nossos olhos seriam de infidelidade conjugal. Tanto é que nós temos grandes patriarcas do povo hebreu que tiveram relações com mais de uma mulher. Basta lembrar, por exemplo, Abraão, Sara e a sua mulher, né, com que ele dividiu, né, a sua mulher e uma escrava, né, com que ele se deitou também, segundo a tradição bíblica, né, a Raquel e Sara, né, na vida de Abraão. E outros patriarcas nós vemos isso, né, Moisés se casou mais de uma vez. A questão não era necessariamente aos nossos olhos que injustiça, que desigualdade, é porque já havia uma premissa de que a mulher era propriedade masculina. O conceito já não era de um ser igual, que pudesse ter prerrogativas ou direitos diferentes, ou limitações nos seus direitos em detrimento do homem. Já partia desse conceito de que a mulher era objeto, era uma conquista material masculina e assim por diante. Os costumes na época de Jesus eram muito diferentes da nossa sociedade hoje, 2000 anos depois, ocidental. A verdade é que quase sempre se apregoava e havia mandamentos na lei e expressões na lei que defendia a ideia segundo a qual o lar era o local das mulheres e era o local exclusivo das mulheres. As mulheres deveriam ficar no lar. Essa era a conceituação da época. Tanto é que se apregoava, principalmente no judaísmo, a ideia de que a mulher poderia sair do lar, acompanhado do marido ou da mãe, mas que sempre deveria sair com um véu cobrindo o olho, o rosto, né? Que era uma forma de respeitar a tradição e de não agir de maneira despudorada. Essa era a ideia que algumas regiões hoje do Oriente ainda conservam vestígios dessa prática antiga. Então, é interessante pensar que, por exemplo, falar e se dirigir a mulheres era um negócio constrangedor. Era uma prática que pegava mal na sociedade, que era vista de uma maneira bastante censurável, condenável, você dialogar com uma mulher, por exemplo, que não seja da sua família, publicamente. A tradição rabínica, e alguns rabinos apregoavam isso, que se falar com a mulher já era algo que sugeria certa impureza moral, um profeta, um rabino, um homem da sinagoga, um homem de Deus, conversar com a mulher pegava mais mal ainda. Pegava muito mal, era muito mal visto, era algo que afrontava, agredia as colocações da lei, porque a mulher era vista
dessa forma como alguém que era inferior, né? E um homem de Deus, um homem puro, não poderia se contaminar com a impureza dela. Então essa era mais ou menos a ideia. A verdade é que a forma de viver e a forma de funcionar das mulheres diferiam dos homens em cada civilização. Toda a cultura da antiguidade foi injusta com a mulher, mas é claro que havia diferenças entre uma sociedade e outra. Por exemplo, as mulheres atenienses, de maneira geral, em Atenas, diferentemente de Esparta, que a mulher quase sempre era considerada como um veículo de procriação para oferecer aos espartanos cidadãos que possam ser guerreiros e lutar pela pátria, ou então oferecer meninas que seriam mais tarde mães, né, que engravidariam, gerariam futuros soldados. Então essa é mais ou menos a ideia que vigorava na sociedade grega. Por outro lado, em Atenas, diferentemente de Esparta, que tinha uma cultura que apregoava um pouco mais a beleza, a filosofia, a arte, né? Houve momentos específicos na cultura ateniense no qual havia uma defesa das construções belas do espírito, né, pela cultura nobre e assim por diante. As mulheres atenienses tinham uma certa autonomia, pelo menos algumas delas, em alguns aspectos, em alguns estratos sociais, em alguns contextos, tinham uma certa autonomia de poderem se manifestar, de poderem ter uma certa liberdade maior, mas ainda assim não era de igualdade de maneira geral com relação ao ser masculino. A mulher romana, por exemplo, principalmente do patriciado romano, gozava de determinadas prerrogativas, poderia, por exemplo, dialogar, poderia, por exemplo, se manifestar em relação à decisão que envolvia a sua família, a educação dos filhos, por exemplo, poderia se manifestar num diálogo muito mais horizontal com relação ao marido, né? Havia isso na época da Roma Antiga, né? A mulher romana era chamada de domina, que em latim significa senhora. A ideia da senhora, né? Então, isso é presente na sociedade romana, mas ainda assim era uma sociedade patriarcal, uma sociedade, uma cultura machista. Tanto é que a expressão família vem de famulus, que significa escravo doméstico. A ideia de que a família romana era um grupamento de pessoas, não necessariamente biológico na sua totalidade, envolvendo sempre a figura de um chefe, que era o homem, que era o pai de família, né? Então, é essa ideia que passa. A Palestina, na época de Jesus, na Palestina, principalmente na cultura do judaísmo, a maioridade legal, especialmente para as mulheres, estava em 12 anos e meio. Até os 12 anos, a mulher, que é menina, né, aos nossos olhos, dentro da nossa cultura, da nossa mentalidade, é uma menina, talvez até uma criança, uma pré-adolescente. Essa mulher, até os 12 anos, é propriedade absoluta do pai, que pode explorá-la de qualquer maneira, inclusive economicamente, para mais tarde preparar-lhe o dote, a fim de conquistar algum bem material, oferecendo-a ao seu marido, que agora seria o seu senhor. Então, na sociedade hebreia existia isso. Quando ela completava 12 anos e meio, o pai poderia dispor dela para a venda e o dote. Então, era mais ou menos essa cultura que vigorava. Do ponto de vista religioso, a mulher, na época do Cristo, quase não tinha acesso a reuniões públicas religiosas, o ingresso em determinados setores da religiosidade hebraica, nas sinagogas, no templo. Havia no templo uma parte dedicada ao chamado átrio dos gentios, que era o local mais popular, mais simples, mais aberto ao público. Átrio dos gentios. Depois do átrio dos gentios tem outros, inclusive o santo dos santos e assim por diante. A mulher, mesmo sendo judia, mesmo sendo hebreia, só poderia ficar no átrio dos gentios, que era o local que ficava todas as gentes, os estrangeiros, que o judeu via sempre com preconceito, com um certo repúdio, o gentil, e era nesse átrio dos gentios que a mulher também poderia ficar
participando de alguma discussão, intervindo, etc. Então é interessante isso, apesar de que havia na lei e uma recomendação de que a mulher deveria participar, ainda que nessas reuniões, em silêncio, submissa ao homem e tendendo a não se manifestar. Na época de Jesus, na Palestina também, nós temos que considerar que a menstruação, o fluxo catamênico hemorrágico, era considerado uma impureza, a ponto de a mulher ser proibida de frequentar mesmo o átrio dos gentios no período do fluxo catamênico, tanto quanto 40 dias depois de um parto, caso o filho seja masculino, e 80 dias se o parto foi de uma menina. Portanto, era essa cultura que estava profundamente arraigada na época do Cristo. A verdade é que não havia possibilidade nenhuma, do ponto de vista religioso, de um sacerdócio feminino. Um sacerdócio feminino era vedado às mulheres, e as mulheres eram vistas como alguém que precisava de ficar no lar e não participar das discussões masculinas. Mas se a gente olha dentro do judaísmo, principalmente em Jerusalém e em outras regiões ligadas ao judaísmo, ficamos às vezes chocados com isso, mas fora do judaísmo era ainda pior. Porque no judaísmo, pelo menos, ela participava de alguma questão religiosa e espiritual, né? Mas fora, por exemplo, nas regiões ali em volta da Palestina, havia culturas muito mais bárbaras, muito mais negativas, né? A ponto de considerar a mulher um ser pernicioso, que estava sempre envolvida com intriga, com fofoca, com mentira, com insinuações, né? E uma série de teorias supersticiosas, pseudocientíficas, pseudofilosóficas para defender essa tese, né? E o culto à mulher, a ponto de algumas regiões ali em volta da Palestina tem cultos e abordagens com relação ao ser feminino exclusivamente voltadas para a prostituição, como se a mulher caminhasse para a prostituição, portanto, a serviços sexuais, para tentar sobreviver nessas culturas e nessas sociedades. Então, apesar do judaísmo estabelecer essa desigualdade, ainda assim havia lugares piores na época, né? A verdade é que havia uma cultura no hebraísmo segundo a qual a mulher precisaria ser vigiada em seus instintos, para não se perder neles. Porque como ela tem instintos na colocação da época, e esses instintos deixam ela instável, oscila, né? Daí a alusão ao período hormonal da mulher, como sendo não algo constante, estável, mas algo que oscila, que muda de frequência, que afeta também o seu comportamento. Então a ideia de que a mulher é um ser que precisa de cuidado como animal, que precisa de cuidados, né? Para ser guiada e para não se perder em seus instintos, né? De uma maneira geral, fora da cultura hebraica, a questão e o conceito que se tinha a respeito da mulher não é tão diferente assim. Não difere o tratamento que se dava às mulheres em outras partes do mundo, especialmente o conceito que se tinha das mulheres. E mesmo pensadores, pessoas de renome, pessoas de grande vulto, de grande conceituação para a história da humanidade, não apenas naquela época, mas no futuro, muitas vezes não compreenderam bem o papel da mulher e tiveram abordagens bastante negativas aos nossos olhos, mas que estavam imersos em um tempo, refletiam também o pensamento geral da sociedade, estavam mergulhados naquela cultura, e às vezes é difícil pensar de maneira diferente. Então, quando a gente vê, por exemplo, filósofos e pensadores como Eurípides, que dizia na sua época que a mulher é o pior de todos os males, ou Platão, o célebre pensador, filósofo, discípulo de Sócrates, esse homem admirável que nos deu tanto pensamento genial, mas era um homem da sua época, e chegou a dizer que a mulher é uma espécie de homem incompleto, ou homem inferiorizado. Aristóteles, que escreveu tanta coisa sobre a mulher, que dizia que a mulher é uma espécie de ser inferior nas suas virtudes, na filosofia, no âmbito moral. A mulher sempre é inferior porque não é dada a essas grandes questões, né? Santo Agostinho, que nós admiramos tanto, por quem nós nutrimos uma grande veneração, um grande homem, mas estava mergulhado no seu tempo. E costumava dizer que a mulher é um animal que só serve para o coito,
para o intercurso sexual e nada mais. E que a mulher é um instrumento de pecado e que quase sempre atormenta a vida dos homens, né? Petrarca, o filósofo, pensador e poeta da Renascença italiana do século XIV, vai estabelecer que a mulher é o próprio diabo, dizia ele nas expressões da Idade Média, porque é caracterizada por intriga, por mentiras, por insinuações e por manipulação. Então era a ideia. Hegel, o notável filósofo, essa mente extraordinária, maravilhosa, mas era um homem também do seu tempo. E chegava a dizer que a mulher é inferior ao homem em todos os aspectos, não é capaz de fazer ciência e pensamento racional como o homem é, sempre é incapaz, é dada a outras manifestações, e assim por diante. Hegel não teve condição, porque nasceu muito antes, não teve condição de repente ver mulheres extraordinárias no âmbito da ciência, como Marie Curie e outras extraordinárias, né? Então, nós temos essa abordagem. E mesmo Sigmund Freud, no século XIX, homem do seu tempo, na explicação e na produção dos textos que seriam básicos para a psicanálise que ele estava formando, ele chega a escrever em determinado momento, não poupando as mulheres, que a mulher teria uma espécie de complexo de inferioridade em relação ao homem, uma espécie de inveja em relação ao homem por causa da sua anatomia fisiológica sexual em detrimento do homem, como se a mulher tivesse inveja do homem por ser incompleta, fisicamente falando, fisiologicamente falando. Era a conceituação que Freud estabeleceu. Essa ideia de que a mulher, fisiologicamente falando, nas expressões genitais, já está castrada, enquanto o homem tem medo da castração e dá muita importância ao símbolo que caracteriza o genital, como sendo símbolo de masculinidade, de virilidade, a mulher teria inveja porque já vem castrada e inibida. É, portanto, uma conceituação muito própria, muito específica da psicanálise, que não vamos entrar em consideração, mas é interessante nós abordarmos. Daí não temos ideia absoluta, não temos ideia completa do significado que foi o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando nós examinamos o Evangelho, nos passa despercebido uma série de coisas. A mulher samaritana era vista como preconceito. Nós já abordamos isso no vídeo, por isso que esse vídeo é muito importante, é um dos vídeos importantes, mais importantes eu considero, da série Boa Nova, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nós vamos repetir aqui a história e todo o detalhamento que tivemos e que demos no vídeo sobre a samaritana. Mas é impressionante porque o diálogo com a samaritana é muito rico, né? E havia 3 tipos de preconceitos básicos do judeu com a Samaria, né? Os samaritanos. Primeiro, um preconceito político, por conta da luta de poder. De um lado, Samaria, que considerava-se a capital da Palestina, né? O reino da Samaria, né? O reino chamado de Israel, cuja capital era da Samaria. E de outro lado, no sul da Palestina, portanto, o reino de Judá, cuja capital é de Jerusalém. Então havia um preconceito político, um preconceito racial, étnico, porque quando os assírios invadiram a Samaria e tomaram a Samaria, houve, portanto, uma miscigenação étnica por conta do estupro de mulheres, da fecundação e assim por diante, uma miscigenação também cultural. E os hebreus olhavam os samaritanos como sendo o resultado de uma raça imunda que mereceria execração. Então havia isso. E o terceiro, um preconceito religioso, porquanto os samaritanos adoravam Yahvé no Monte Garizim e os judeus adoravam Yahvé no Monte do Templo, no Monte de Jerusalém. E havia uma disputa religiosa, teológica, para saber quem é que tinha razão e aonde é que Yahvé estava. Essa ideia de subir a montes, Monte de Garizim, Monte do Templo, né? Subir a montes para ali estar perto de Deus e conversar. Toda a cultura hebraica é feita disso. Por isso que quando Jesus fala que a fé remove montanhas, é claro que a interpretação clara, básica, essencial são as montanhas das dificuldades, né? Mas talvez Jesus também estivesse querendo dizer às pessoas que quando você tiver fé legítima, você não vai precisar mais de montanha, de monte para subir a fim de encontrar Deus. Então isso é muito interessante, a importância do diálogo com a samaritana, porque quando a samaritana diz assim: mas como tu,
é judeu e fala a uma mulher samaritana, ela está revelando um outro preconceito. Por isso que ela foi tão hostil com Jesus, né? Uma mulher em público, ser abordada por um homem, que era um homem a princípio de Deus, e que conversa com ela diante de uma fonte, né? Uma fonte que é um símbolo na cultura hebraica de encontros amorosos. E ali ele conversa, por isso que ela foi hostil com ele. Porque como é que tu, um judeu, podes falar uma mulher samaritana, ou seja, o preconceito com mulher e ainda samaritana, né? Então, por isso a importância desse diálogo, né? E é interessante porque alguns estudiosos dizem que Jesus foi chamado a princípio de judeu pela samaritana. Com o desenvolvimento do diálogo, ele passa a ser chamado de Senhor. E por fim, ele passa a ser chamado de Messias. Parece 3 níveis, né, de gradação, né? Judeu, Senhor, Messias, né? Que ele passa a ser chamado. Aliás, perdão, ele é chamado de judeu, Senhor, profeta e Messias. Então, vejamos que gradação, né? E é interessante perceber que, apesar de tudo isso, né, e tudo que a gente citou aqui, Jesus teve uma das posturas mais revolucionárias da tradição cristã, que é a sua forma de lidar com as mulheres. E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque o Evangelho cita algumas mulheres que o acompanhavam e que o ajudavam, né? O Evangelho cita Joana de Cusa, Maria Madalena, Susana e algumas outras que o acompanhavam. Essa é a expressão que está presente no Novo Testamento. Mais tarde, na cruz, no Holocausto, todas essas e mais, Verônica e a própria Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. O interessante notar é que, no caso das mulheres, não existe uma convocação de Jesus. Jesus não convocou nenhuma mulher específica. Elas foram espontaneamente. Olha que coisa interessante. Elas aderiram à proposta de Jesus espontaneamente. O que é que isso quer significar, né? Claro, um aspecto cultural. Jesus não ia colocar aquelas mulheres em risco, sabendo que a sociedade era muito injusta com as mulheres. Então convocou para ser seus discípulos homens, né? Então existe essa colocação sutil. Por outro lado, Jesus ele não convoca diretamente a mulher, deixando-a livre, porque sabia que a mulher aderiria espontaneamente à sua proposta. Então isso é interessante, é muito importante a gente perceber isso, né? E a gente vai ver a abordagem de Jesus com as mulheres de uma maneira muito especial. Tanto é que não há uma passagem do Evangelho, onde Jesus nega algum pedido para uma mulher. A gente pode examinar e a gente vai ver sempre ele acatando, acolhendo o pedido, uma solicitação de uma mulher com relação a ele, né? É interessante notar que quando a gente para perceber algumas coisas, a afetividade. Jesus não falava apenas, que já era um escândalo, mas de maneira formal. Ele era afetivo. Ele era bondoso, ele era amoroso. Então, por exemplo, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? A gente vê ele lidando com ambas de uma maneira muito fraternal, muito querida, muito amorosa, né? A ponto de, veja que coisa, porque isso está nas entrelinhas do Evangelho, a ponto de o célebre diálogo com Marta, que Marta estava na cozinha, preocupada em agradar o Senhor, o Mestre. Claro que ele não estava condenando aquilo, mas ele aproveitou a ocasião para passar uma lição. Quando Marta começa a dizer, Senhor, manda Maria vir aqui comigo para me ajudar nas coisas que eu estou fazendo. E disse Jesus, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será retirada. O que é que isso quer dizer? Jesus ali está abordando também um contexto cultural. A mulher deveria ficar na cozinha ou em outro cômodo, não participando da conversa do marido ou dos homens presentes na casa. E ele vai dizer que Maria escolheu a melhor parte, ficar ali conversando com ele. Então, que gesto de ternura, né, de gentileza, né, de amabilidade em uma época, né, que era muito incompreensível isso. Apesar dessa postura de Jesus, ele sim que não era um homem do seu tempo, era um homem à frente do seu tempo, né, transcendia os padrões culturais convencionais. Apesar disso, os apóstolos, a princípio, não entendiam muito bem a abordagem dele com relação às mulheres. Então é interessante que a gente vê em alguns momentos os apóstolos
oscilando com relação ao tratamento que deveriam ter com as mulheres, né? Então isso é interessante, a gente vai examinar isso no diálogo que Humberto de Campos escreve de Pedro com Jesus. O apóstolo Paulo tem escritos maravilhosos, né? Escritos que coloca, por exemplo, quando cita um casal, coloca a mulher na frente e o marido depois, né? Tem passagens dele belíssimas que ele vai dizer: escravo livre, gregos e troianos, homem ou mulher, todos são iguais perante Cristo. Por outro lado, há uma epístola a Timóteo, que há uma expressão de Paulo fazendo alusão de que a mulher seria inferior, embora muitos estudiosos acreditam que a carta escrita a Timóteo talvez não tenha sido escrita por Paulo. Então isso é interessante. Mas, na Epístola aos Coríntios também tem uma passagem que Paulo fala que a mulher deve ser submissa, que numa reunião pública ela deve permanecer calada e não se manifestar, e assim por diante, né? Isso gerou uma divisão na teologia. As igrejas cristãs desde a Idade Média, que trataram a mulher como algo inferior, a ponto de algumas igrejas, baseadas nesses textos de Paulo, discutir a possibilidade da mulher não ter alma, ser um animal que não tem alma, né? E durante muito tempo isso passou a vigorar. Só mais tarde a Igreja Católica teve que canonizar Joana d'Arc, Maria Santíssima e outras pessoas fantásticas, e aí canonizou, naturalmente aceitando a tese de que a mulher tem alma e é igual ao homem. Então é interessante isso porque Paulo, quando escreveu, né, ele falou tanta coisa positiva de igualdade de condições com a mulher. No entanto, tem uma passagem que ele fala dessa ideia, né, da submissão, do calar, do não falar nada. A verdade é que alguns especialistas, estudiosos da temática, tentam defender de que Paulo estava falando daquela forma, mas já estava para, de alguma forma, apaziguar aqueles que eram ferrenhamente contra, né, a ideia da mulher participar de reuniões em sinagoga, em religião. Então, para tentar trabalhar aquele conceito, né, como Jesus fazia, que não violentava diretamente consciências, mas trabalhar aquele conceito, Paulo talvez tenha falado da submissão da mulher na sinagoga, ali presente na reunião, o que já é muito bom. Porque já é Paulo fazendo alusão de que a mulher pode participar das reuniões. E aqueles que nem queriam que a mulher participasse. E aqui é interessante a gente já citar a abordagem de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos começa o capítulo falando de uma preocupação que Pedro tinha em relação a ele. E depois de questionar Pedro então desabafa falando da preocupação que ele tinha com a reputação do mestre, porque ele era visto com mulheres, inclusive com meretrizes. E aí Jesus responde para ele mais ou menos assim: qual é o problema, Pedro? Quase sempre não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida, disse ele, né? E aí Pedro volta e fala que a lei é rigorosa, e a lei sempre mandou, os patriarcas antigos sempre recomendaram o apedrejamento de mulher, o sacrifício da vida dela, em prol de uma causa maior. E aí, diante desse diálogo, Jesus volta e diz assim: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão da sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. Então é interessante que nesse diálogo, é um diálogo belíssimo, né, de uma profundidade muito grande, onde Jesus vai revelar e vai colocar algumas coisas para Pedro, porque Pedro ainda estava arraigado àqueles preconceitos, ligado à lei, ele procurava obedecer, respeitar e seguir a lei também recomendava isso, né, a execração das mulheres, né, e Jesus então começa a revelar algumas coisas no diálogo e fala coisas belíssimas, eu recomendo que se leia, né, mas Jesus revela a Pedro, por exemplo, que homem e mulher são iguais, porém, a mulher, ao longo dos séculos, pelo fato da cultura estabelecida até então ter sido quase sempre cruel com a mulher, apesar de ambos serem iguais e ter possibilidades de avanço
idênticos, né? Mas apesar de o homem e a mulher serem iguais perante Deus, a mulher tem avançado mais. Ou seja, a ideia de que a questão dos sentimentos, né? E é interessante porque aí Jesus começa a falar dos grandes generais, dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, em que por detrás dele havia sempre uma heroína silenciosa, quase sempre colaborando para que eles possam levar adiante a missão. Aí ele volta-se para Pedro e diz: o silêncio, a abnegação e o silêncio das mulheres são contagiantes, porque Deus, Pedro, em verdade, é o grande silencioso. Como elas passam pela história, mães de grandes homens não são lembradas, são esquecidas na história. Desaparecem com o tempo. Né? Desaparecem com o tempo, porque são silenciosas, mas que procuram colaborar, sem as quais talvez a sociedade estaria num caos completo. Né? E aí ele vai dizer, mas são silenciosas seguindo a Deus, porque Deus é o maior silencioso de todos. Ele permanece em silêncio e vai ajudando a criatura através de outras criaturas, através das circunstâncias do momento. E aí, em determinado momento, Jesus fala para Pedro que a mulher é a grande luz da renovação humana, porque por causa dos seus sentimentos, a mulher está por detrás das grandes realizações humanas e ela será a grande luz da aurora dos tempos novos. De fato, o cristianismo inicial deve muito à mulher, porque embora não aparecendo nas páginas, ela colaborou muito, se dedicou muito à mulher de uma maneira geral, a mulher cristã, né, que foi ignorada ao longo dos séculos, para que a mensagem de Jesus chegasse a contento. A verdade é que nesse aluvião de coisas, é importante dizer que quando Jesus fala que a grande luz para a renovação humana é mais profundo do que nós imaginamos. Quando entramos na questão da ressurreição, Humberto de Campos conta que logo depois Jesus foi crucificado, etc. Houve uma grande dor, uma decepção, uma desolação. Aí houve a crucificação. E ele foi aparecendo, mas a princípio é uma mulher, Maria Madalena, aparece a outras mulheres que serão as suas testemunhas, né? A ponto de Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, chegar a exclamar assim: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Porque Maria de Magdala foi o símbolo da renovação, do soerguimento moral. E ele não foi à toa que ele escolheu ela para aparecer. Primeiro quis escolher ela. Não escolheu a própria mãe, não escolheu Pedro, a quem ele muito amava e confiou o grupo, não escolheu João, porque quando a atitude de Jesus de escolhê-la, ele também está dando uma lição. Não apenas a mulher que se equivocou e mudou de vida de uma maneira drástica. O maior exemplo de mudança do Evangelho, diz Emmanuel, né, Maria de Magdala, Maria Madalena, né, ela modifica de conduta, então era também um ensinamento para ela, né, nesse sentido, de evolução, de crescimento, mas também era um ensinamento e um exemplo para outras pessoas ali presentes, que com a história dela se fascinou. Caros amigos, somente à guisa de conclusão, Humberto de Campos Espírito, na mensagem A Mulher e a Ressurreição, cita: onde está o sábio da terra que deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala. Só para arrematar, a mensagem A Mulher e a Ressurreição toca em uma das questões mais profundas do Evangelho de Jesus e da sua mensagem, que é a mensagem mais importante do seu Evangelho, a mensagem da imortalidade. A mensagem da ressurreição de Jesus é a mensagem mais importante que coroa todo o seu ensinamento. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, dizia que se não houvesse imortalidade, de nada adiantou a crucificação, porque a crucificação, toda ela, é o caminho para se demonstrar que a vida continua. E o retorno de Jesus para com os seus, na direção dos seus, é para demonstrar a excelência dessa imortalidade. Não sei se me faço entender, mas o símbolo desse capítulo que Humberto de Campos quer destacar é que não apenas Maria de Magdala, Maria Madalena, foi escolhida por uma série de motivos que nós já comentamos, para ser a grande portadora da mensagem da ressurreição, a grande porta-voz da imortalidade para com aqueles que ela convivia, para a comunidade cristã. Não apenas isso, mas o símbolo de Jesus de escolher uma mulher que mais tarde dá o seu relato, oferece o seu relato e não é ouvida, não é valorizada. Primeiro que era mulher, depois
que tinha uma vida vítima de preconceitos, né? Teve uma história, antes de se converter ao cristianismo, uma história de paixões, de vício, de perturbação, e era sempre vista com julgamento, com preconceito. Então, a ela foi que Jesus foi aparecer. Os próprios discípulos, que embora fossem espíritos notáveis, eram homens no sentido de seres masculinos, né? Mergulhados na carne masculina, portanto envolvidos em uma cultura, portanto eram influenciados também pelo pensamento do tempo, né? Pelo espírito do tempo, pelo Zeitgeist. Então é natural que eles, no nível ainda de consciência deles, repudiassem o relato daquela mulher e, ainda assim, uma ex-meretriz, uma ex-prostituta. Mas o que é que Humberto de Campos quer falar? É que a mensagem mais importante do Evangelho, que é a mensagem da imortalidade, da ressurreição, Jesus escolhe oferecer à humanidade por meio de uma mulher que fala aos homens, os homens não a escutam, e ela fala a outras mulheres, e essas outras mulheres que acolhem esse ensinamento, né? Maria Cleófas, Salomé, Joana de Cusa, né? E Maria de Nazaré, sem dúvida nenhuma, Maria Santíssima, né? Que é, inclusive, um diálogo muito bonito quando Maria de Magdala chega aos discípulos e ela não é acreditada, né? Não acreditam nela. Maria de Nazaré se aproxima, abraça e diz: minha filha, eu acredito em você. No meu coração de mãe, eu sinto que meu filho não apareceu a mim, mas apareceu a você. As mulheres e a ressurreição. Por que estamos comentando isso? Porque o relato, o testemunho, vejam que coisa curiosa e interessante, o relato e o testemunho de uma mulher na época de Jesus era relegada a total indiferença. A mulher estava, como nós comentamos, execrada do ponto de vista jurídico, social, político e também religioso em parte, como nós falamos. Então, o depoimento, o testemunho de uma mulher era muito desconsiderado. E no capítulo 24, do versículo 11 do Evangelho de Lucas, Lucas tem uma frase muito rápida que diz assim: aos apóstolos parecia, o relato da ressurreição de Maria de Madalena e de outras mulheres, aos apóstolos parecia desvario, ou seja, delírio. Né? Perturbação, né? Imaginação, fantasia, era a ideia. Mas, se a gente parar para pensar, qual é o símbolo da mensagem da ressurreição, da imortalidade, e por que Jesus escolheu as mulheres para serem esse porta-voz da imortalidade, representada aqui na figura de Maria de Madalena e depois nas outras mulheres, né? Porque ela, como mulher, falou a outras mulheres que divulgaram a informação da imortalidade, da ressurreição, e mais tarde os discípulos também aderiram, até porque mais tarde Jesus apareceu a eles também, mas ele escolheu aparecer a elas primeiro, né? Por que escolheu aparecer à mulher primeiro? Quando nós notamos o momento da paixão do Cristo, né? O momento do sofrimento do Cristo, no momento do holocausto, vemos que na via dolorosa, na caminhada do Calvário, né? na trajetória na direção do Gólgota, palavra hebraica que significa caveira, né? Quem é que acompanhava ele? As mulheres. As mulheres. Na cruz, quem é que estava com ele? As mulheres. No sepultamento, para sepultá-lo, quem é que estava ali cuidando e dando conta? As mulheres. No chamado Sabá, o dia do Senhor, né, que tinha a prática de perfumar o corpo ou o túmulo com perfumes, né, com essências perfumadas. Quem é que fez isso? As mulheres. Nesses momentos mais importantes, os homens se afastaram, com exceção apenas do evangelista João. O restante todos se afastaram. Todos se dispersaram. As mulheres. Então, Jesus também queria dar uma mensagem aí. As mulheres, a força do feminino, a força feminina, porque os hormônios masculinos dão força física, mas os hormônios femininos dão força moral. Então, naquele momento da cruz, do sofrimento, diante do sofrimento, diante de uma tragédia, de um drama, não há força física que solucione.
Não há músculos que dê conta. É necessário força moral. Então a mulher ali, nesses momentos especiais, né, junto do Cristo, né, o testemunho ali feminino. Né? E é interessante porque alguns estudiosos sempre voltados para a racionalidade da coisa e para a questão da coisa, ficam perturbados e até confusos. Como é que se pode acreditar? Olha que coisa inteligente, olha que questão inteligente. Como é que se pode acreditar que a mensagem da ressurreição foi um esquema montado pelos cristãos para divulgar a ideia de que há uma imortalidade? Porque houve essa suspeita, né, de que os cristãos montaram essa história, essa fantasia, deram sumiço com o corpo de Jesus e montaram essa história, essa fantasia de que Jesus voltou dos mortos, né, ressuscitou dos mortos, reapareceu entre as pessoas, etc. Ora bem, como é que um esquema desse foi montado e as pessoas que divulgaram essa notícia eram mulheres? Como é que se pode montar um esquema desse e os discípulos colocarem na boca das mulheres essa divulgação, já que as mulheres não eram consideradas? A melhor forma de não se acreditar em um relato era divulgar esse relato por mulheres. Então, talvez Jesus tenha também alcançado isso. Sem dúvida nenhuma, ele tenha pensado nisso tudo, né? Ou seja, por ser uma notícia divulgada por pessoas que não mereciam crédito, né, que não eram valorizadas, do ponto de vista histórico para o futuro, o testemunho e o relato dessas mulheres tem um caráter de autenticidade, de veracidade, de verdade muito maior. Então, essa é uma questão sutil que nos passa despercebido. Mas a verdade é que, do ponto de vista moral e psicológico, o relato feminino da imortalidade, porque a imortalidade é a grande coroa, né, é o grande ápice da mensagem do Cristo, que todos nós vamos viver, que todos nós sobrevivemos ao corpo. O ápice da mensagem do Cristo é a imortalidade. A verdade é que, dando e conferindo à mulher esse poder de imortalidade, Jesus está também fazendo alusão à vida e à morte. A mulher é o ser que tem a missão, como diz Kardec, igual ao do homem ou até maior, né? Porque ela que oferece a abertura das portas da reencarnação, portanto, o ingresso do espírito na vida física, e Jesus confere a ela o papel de também ser a portadora da mensagem da imortalidade, da vida espiritual. A mulher é o ser responsável pela vida física, pelo ingresso do indivíduo na vida física, e é responsável simbolicamente pela informação de uma vida espiritual, de uma vida após a vida física, né? Ela dá o ingresso aos seres humanos da vida espiritual, como mãe também, né? Então, esse símbolo de maternidade, etc., que tem a ver com o sentimento feminino. O feminino, ele é mais sensível, de alguma forma, à imortalidade, à espiritualidade, né? Por isso que Jesus, no diálogo com Pedro, vai dizer que a mulher será a luz da renovação humana do futuro. Né? E na mulher, por que ele falava isso? Porque era uma sociedade que não acreditava nada às mulheres. Né? E hoje nós vemos a psicologia, as ciências do comportamento valorizarem o feminino que existe em cada um de nós. E quando esse feminino for acessado, quando esse feminino for acionado na sociedade, a sociedade mudará a forma de lidar com as coisas, haverá mais ternura, mais gentileza, mais delicadeza, sobretudo quando nós acessarmos esse feminino que um dia nós conseguiremos.